Boa noite, pessoal. Eu sou Marina, tenho 48 anos e dirijo táxi há 22 anos aqui em São Paulo. Sou da segunda geração de taxistas da família. Meu pai dirigiu por 35 anos antes de mim. Nesse tempo todo rodando pela cidade, de madrugada, fim de semana, feriado, eu já conversei com todo tipo de gente. Já ouvi histórias de amor, de traição, de superação, de tristeza. Mas a história que vou contar para vocês hoje é sobre uma corrida que me marcou para sempre. Foi numa terça-feira, final de março, por volta das 14h30 da tarde. Eu estava na fila do Hospital das Clínicas quando subiu uma senhora de 72 anos. Cabelo branquinho, bem penteado, roupinha simples, mas arrumadinha, uma bolsinha pequena no colo. Ela pediu para ir até a Vila Madalena, um trajeto de uns 25 minutos no trânsito daquele horário. Gente, o que essa senhora me contou durante essa corrida me deixou sem chão. Uma mulher que perdeu os 4 filhos em acidentes diferentes, imaginem o que é isso para uma mãe. E ainda assim criou sozinha 7 netos, com uma pensão de salário mínimo. 7 crianças. Vocês conseguem imaginar? Mas não é só isso. Aos 72 anos, depois de tanta luta, tanta dor, tanto sacrifício, ela me revelou qual era o segredo que a manteve de pé todos esses anos. O que ela me disse me arrepiou tanto que eu tive que encostar o carro no meio da corrida porque não conseguia parar de chorar. Essa mulher me ensinou sobre força de uma forma que eu nunca imaginei que existisse. Sobre fé, sobre propósito, sobre o amor incondicional de uma avó. O segredo dela é algo tão simples e ao mesmo tempo tão poderoso que mudou completamente a minha forma de ver a vida. Se vocês acreditam que algumas pessoas nascem com uma missão especial neste mundo, se vocês querem ouvir uma história que vai mexer com o coração de vocês, deixa esse like aí. Porque essa senhora não é apenas uma sobrevivente. Ela é um exemplo de que o amor pode vencer qualquer tragédia. Eu dirijo há mais de 2 décadas, já ouvi milhares de histórias, mas nunca alguém me tocou tanto quanto Dona Aparecida. E quando vocês descobrirem qual era o segredo dela, vocês vão entender por que essa conversa mudou não só o dia dela, mas a minha vida também. Era uma terça-feira, 28 de março, exatamente às 14h35. Eu lembro porque tinha acabado de almoçar rapidinho ali na rua Doutor Arnaldo e estava na fila do Hospital das Clínicas esperando alguma corrida. Março em São Paulo, aquele calor meio abafado, céu meio nublado, trânsito pesado como sempre naquele horário da tarde. O movimento no hospital era intenso, gente entrando e saindo, ambulâncias, aquela correria típica de um hospital grande. Eu estava lá há uns 15 minutos quando vi ela se aproximando devagar do meu carro. Uma senhora baixinha, devia ter uns 1,55 m, bem magrinha, mas com uma postura ereta que chamava a atenção. Cabelo completamente branco, cortado bem curtinho e penteado com carinho. Dava para ver que ela se arrumava com esmero. Vestia uma blusa azul marinho de manga comprida, uma calça social preta meio desbotada, mas bem passada, e uns sapatos pretos simples, daqueles confortáveis para quem anda muito. O que mais me marcou foi a bolsinha dela. Era uma bolsinha pequena, de couro marrom bem gástico, mas que você via que era cuidada com carinho. Ela segurava firme no colo com as 2 mãos, como se fosse o bem mais precioso do mundo. As mãos dela eram cheias de marquinhas, daquelas de quem trabalhou a vida inteira, mas as unhas estavam bem cortadinhas e limpas. Quando ela bateu na janela do passageiro, eu abaixei o vidro e ela falou com uma voz suave, meio rouca. Boa tarde, filha. Você pode me levar até a Vila Madalena? O jeito carinhoso que ela me chamou de filha já me chamou a atenção. Tinha algo no olhar dela. Como eu posso explicar? Era um olhar cansado, mas firme. Triste, mas com uma força por trás que eu não sabia de onde vinha. Ela entrou devagar no banco traseiro, ajeitou a bolsinha no colo e pediu para ir até a rua Harmonia com a Aspicuelta. Conhecia bem a região, um bairro classe média, cheio de bares, galerias de arte,
aquele movimento boêmio da Vila Madalena. Meio estranho ver uma senhora da idade dela indo para lá numa terça à tarde, mas cada um tem seus motivos, né? O que me intrigou foi a forma como ela falou o endereço. Não foi como a maioria dos passageiros que falam meio correndo, meio nervosos. Ela pronunciou cada palavra devagar, como se estivesse memorizando, como se fosse importante demais para errar. Rua Harmonia com as Picuelta, por favor, filha. É numa galeria de arte que tem lá. Galeria de arte? Uma senhora de 32 anos vindo do hospital, indo numa galeria de arte numa terça à tarde? A curiosidade já estava me picando, mas aprendi que não se faz pergunta direta para passageiro. A gente vai conversando naturalmente, deixa a pessoa se abrir se quiser. Enquanto eu saía do hospital e pegava a doutor Arnaldo em direção ao centro, ela ficou quietinha lá atrás, olhando pela janela. Mas não era aquele silêncio de quem quer ficar sozinha. Era mais como se ela estivesse organizando os pensamentos, se preparando para alguma coisa importante. No trânsito da Rebouças, quando paramos no sinal, ela suspirou fundo e falou baixinho. Que cidade grande, não é, filha? Simples assim, mas tinha um peso naquela frase, como se ela estivesse pensando em toda a vida que já viveu nessa São Paulo maluca. Foi aí que eu percebi que tinha alguma coisa especial acontecendo. Depois de tantos anos dirigindo, a gente desenvolve um sexto sentido para essas coisas. Alguns passageiros entram no carro só para ir de um ponto ao outro. Outros entram carregando uma história que precisa ser contada. Dona Aparecida, eu ainda não sabia o nome dela naquele momento, era claramente do segundo tipo. A forma como ela segurava a bolsinha, o jeito carinhoso que falava comigo, aquele olhar misturando cansaço com determinação. Tinha uma história ali, uma história grande. Eu podia sentir. O trânsito estava pesado, como sempre naquele horário. Descendo a Rebouças, eu olhava pelo retrovisor e via ela observando a cidade com atenção, como se estivesse gravando cada detalhe na memória. De vez em quando ela mexia na bolsinha, não abrindo, só ajeitando, como se estivesse se certificando de que algo importante estava ali dentro. Quantas de vocês já tiveram aquela sensação de que estão prestes a ouvir algo que vai marcar para sempre? Aquele pressentimento de que uma conversa comum vai virar algo especial? Deixa aí nos comentários se já passaram por isso, porque eu tenho certeza de que não sou a única que sente essas coisas. Gente, eu dirijo há 22 anos, conversei com milhares de pessoas, transportei desde políticos até moradores de rua, desde recém-nascidos saindo da maternidade, até idosos indo para o último adeus. Mas nunca alguém me fez parar o carro no meio de uma corrida, porque eu não conseguia mais dirigir de tanto chorar. O que essa senhora me contou sobre a vida dela, sobre uma força que eu nem sabia que existia no ser humano, me quebrou por completo. Imaginem uma mulher que aos 35 anos perde o primeiro filho. Dor que nenhuma mãe deveria sentir, não é? Agora imaginem essa mesma mulher perdendo o segundo filho 3 anos depois o terceiro, e depois o quarto. 4 filhos, pessoal. 4. Todos em acidentes diferentes, em momentos diferentes da vida dela. E não é isso que vai chocar vocês. Não é nem o fato de ela ter criado sozinha 7 netos, 7 crianças, com uma pensão de salário mínimo, dividindo um talher para 2, cortando o remédio no meio para render mais. O que vai arrepiar vocês é descobrir de onde vinha a força dela. Qual era o segredo que fazia essa mulher acordar todo dia, olhar para aquelas 7 crianças e encontrar um motivo para sorrir? O que ela me revelou aos 72 anos de idade me fez entender que existem pessoas neste mundo que carregam uma missão divina e que o amor pode ser tão poderoso que consegue transformar a maior tragédia na maior vitória. Durante 25 minutos de corrida, Dona Aparecida me contou uma história que eu vou levar para o resto da vida, sobre como ela descobriu que cada filho que partiu deixou uma parte dele nos netos, sobre como ela encontrou uma forma de manter todos eles vivos através das crianças.
e sobre uma promessa que ela fez no primeiro velório e que manteve por mais de 30 anos. Quando ela me disse qual era essa promessa, quando ela abriu aquela bolsinha e me mostrou o que carregava ali dentro todos os dias, eu tive que encostar o carro na rua Teodoro Sampaio, porque minha visão embaçou completamente. Não conseguia mais dirigir. Foram 15 minutos ali parada, os dois chorando dentro do táxi, eu segurando a mão dela e entendendo o que é verdadeira gratidão pela vida. O segredo dela não é sobre religião, não é sobre dinheiro, não é sobre sorte. É sobre algo muito mais simples e muito mais poderoso. É sobre uma descoberta que ela fez no auge da dor e que mudou completamente a forma como ela via a vida, a morte e o propósito de existir. Vocês vão entender por que, mesmo depois de tanta perda, essa mulher ainda consegue sorrir. Porque ela ainda encontra motivos para se arrumar, para sair de casa, para cuidar de 7 netos como se cada um fosse seu próprio filho. E, principalmente, vocês vão descobrir o que uma pessoa carrega numa bolsinha por mais de 30 anos e que tem o poder de transformar luto em gratidão. Se estão curiosos para saber qual era esse segredo que manteve Dona Aparecida de pé, depois de enterrar 4 filhos, se querem entender como o amor de uma avó pode ser mais forte que qualquer tragédia, deixa esse like aí e vamos para a conversa que mudou a minha vida. Saindo do hospital, peguei a Dr. Arnaldo sentido centro. O trânsito estava típico para aquele horário. Pesado, mas andando. O rádio estava baixinho, tocando uma música sertaneja antiga, dessas que os passageiros mais velhos costumam gostar. Dona Aparecida continuava quietinha lá atrás, ajeitando a bolsinha no colo, olhando pela janela. Quando passamos em frente ao cemitério do Araçá, ela suspirou fundo. Foi um suspiro que eu senti, sabe? Não foi só um suspiro de cansaço, foi algo mais profundo. Decidi quebrar o gelo. A senhora está bem? Posso baixar o ar-condicionado se estiver muito forte. Não, filha, está bom assim. É que cemitério sempre me faz pensar, né? A senhora tem filhos? Tenho sim, uma menina de 15 anos. A Carolina. E a senhora? Tive 4. A forma como ela falou tive em vez de tenho me chamou a atenção imediatamente. E o silêncio que veio depois? Era um silêncio pesado, carregado de história. Que bênção ter 4 filhos. Deve ser uma casa sempre cheia de alegria. Era? Ela fez uma pausa longa. Era uma casa muito alegria, sim, filha. Agora são os netos que enchem a casa de barulho. Ah, a senhora é a avó. Que delícia! Quantos netinhos? 7. 7 tesourinhos que Deus deixou na minha vida. Entramos na Rua da Consolação. O trânsito estava parado na altura do Shopping Center 3. Aproveitei o tempo parado no sinal para olhar pelo retrovisor. Dona Aparecida estava com uma expressão misturando carinho e tristeza, os dedos brincando com a alça da bolsinha. Nossa, 7 netos? A senhora deve ser uma vovó muito especial. Eles moram com a senhora? Moram sim, filha. Todos comigo, desde pequenininhos. Que responsabilidade grande, né? Os pais trabalham muito. Foi aí que veio aquele silêncio. Um silêncio que durou quase um quarteirão inteiro. Eu percebi que tinha tocado em algo delicado e fiquei quieta, respeitando o momento dela. Os pais. Os pais não estão mais conosco, filha. Ai, me desculpa, eu não queria. Não, imagina. A senhora não sabia. É complicado de explicar. O sinal abriu e fomos descendo a Consolação. Passamos pela Biblioteca Mário de Andrade, depois pelo Centro Cultural. A cidade estava movimentada, cheia de gente na correria de sempre. Mas dentro do táxi, era como se tivéssemos entrado numa bolha, num espaço protegido onde aquela conversa podia acontecer. A senhora não precisa explicar nada se não quiser. Às vezes é bom só ter alguém para escutar, né? Sabe, filha, é engraçado. Eu saí de casa hoje com um objetivo bem específico, mas agora, conversando com a senhora,
Sinto que talvez Deus tenha colocado a senhora no meu caminho por outro motivo. Como assim? A senhora parece ser uma pessoa boa, uma pessoa que entende de vida. E faz tanto tempo que eu não converso com alguém sobre as coisas que aconteceram comigo. Viramos à esquerda na Rua Augusta. O movimento estava intenso, cheio de jovens, lojas, aquela agitação típica da Augusta. Que contraste com a serenidade daquela senhora no banco de trás. Olha, dona Aparecida. Pode me chamar de Dona Cida. Dona Cida, a senhora sabe que eu dirijo há mais de 20 anos, né? Nesse tempo todo aprendi que às vezes a gente precisa contar nossa história para alguém. Não sei porquê, mas ajuda. E eu sou uma pessoa que sabe escutar. Eu acredito nisso, filha. A senhora tem um jeito carinhoso de falar. Me lembra minha nora mais velha. Sua nora? Era minha nora. Mulher do meu filho mais velho, uma menina doce, igual a senhora. Ela também dirigia, sabia? Dirigia táxi igual você. Subimos a Augusta em direção aos jardins. O trânsito estava mais fluindo agora. Dona Cida relaxou um pouco na poltrona, mas ainda segurava firme a bolsinha. Que coincidência! E ela parou de dirigir quando veio o bebê. Ela parou de dirigir quando aconteceu o acidente. Outro silêncio. Mas dessa vez eu senti que ela queria falar. Só estava organizando as palavras na cabeça. Posso te contar uma coisa, Marina? É Marina mesmo? É sim, Marina. E pode contar o que quiser, Dona Cida. Estou aqui para escutar. Você vai achar que eu sou uma velha maluca, mas eu acredito que Deus põe as pessoas certas na nossa vida nos momentos certos. E hoje, quando eu vi você ali na fila do hospital, com aquele jeito cuidadoso de abrir a porta para mim, eu pensei, essa moça tem coração bom. A senhora é muito carinhosa, Dona Cida. E eu realmente gosto de conversar com meus passageiros. Cada pessoa que entra aqui tem uma história para contar. É verdade. E hoje eu preciso contar a minha história para alguém. Faz tempo que eu carrego isso só para mim. Passamos pela Rua Oscar Freire. Dona Cida olhou para as lojas, para o movimento, mas eu percebia que a cabeça dela estava em outro lugar. Marina, posso te fazer uma pergunta meio pessoal? Claro, Dona Cida. A senhora acredita que as pessoas que a gente ama continuam presentes na nossa vida mesmo depois que elas se vão? Era uma pergunta profunda, daquelas que a gente não espera numa corrida de táxi. Mas tinha algo no jeito dela perguntar que me fez parar para pensar antes de responder. Sabe, Dona Cida, eu acredito que sim. Acho que o amor é mais forte que qualquer coisa. Por que a senhora pergunta? Porque eu vou te contar uma história que talvez mude a forma como você vê essas coisas. Uma história sobre perda, mas principalmente sobre como o amor pode transformar a maior dor na maior força. Nesse momento, viramos na Rua Harmonia. Estávamos chegando perto do destino. Mas eu já sabia que aquela conversa estava só começando. Quantos de vocês já sentiram essa conexão especial com um desconhecido? Aquele momento em que você percebe que está prestes a ouvir algo importante? Deixa aí nos comentários, porque essas conexões humanas são o que torna a vida especial. Chegamos na altura da Rua Harmonia, mas Dona Cida pediu para eu dar uma volta no quarteirão. Se a senhora não se importar, filha, eu gostaria de conversar mais um pouquinho antes de descer. Como se eu fosse me importar. Naquele momento, eu já estava completamente envolvida na história dela. Fiz o retorno e fomos descendo devagar pela Vila Madalena. O sol estava começando a se esconder atrás dos prédios, criando aquela luz dourada de final de tarde que deixa tudo mais bonito. Dona Cida suspirou fundo e começou a falar. Marina, você conhece aquela dor que parece que vai te partir ao meio? Aquela dor que você tem certeza de que não vai conseguir sobreviver? Eu senti um aperto no peito só de ouvir a pergunta. Imagino que seja terrível, Dona Cida. Em 1987, meu filho mais velho, o Roberto,
Estava voltando do trabalho de moto. Era contador, um menino responsável, casado há 2 anos com a Sílvia, aquela que eu falei que dirigia táxi. Eles estavam tentando ter filho. Ela pausou, mexendo na bolsinha. Foi numa sexta-feira, dia 13 de março. Eu lembro de cada detalhe, porque foi o dia que minha vida mudou para sempre. O que aconteceu, dona Cida? Acidente na Marginal. Um caminhão perdeu o controle e o Roberto não teve chance. 28 anos, Marina. Meu primeiro filho, meu primogênito, se foi com 28 anos. Eu senti meus olhos marejarem. Ai, dona Cida, que dor terrível! A Sílvia estava grávida de 2 meses, mas a gente ainda não sabia. Descobriu 1 semana depois do velório. Ela falou isso com uma voz misturando tristeza e carinho. Meu primeiro neto, o João, nasceu 8 meses depois. Um menino lindo, igualzinho ao pai. Paramos no sinal da Fradique Coutinho. Dona Cida estava olhando pelas janelas, mas eu percebia que ela estava revivendo aquele momento. E como a senhora lidou com isso? Como conseguiu seguir em frente? Sabe, filha, na época eu achei que não ia conseguir. Meu marido, o Zé, ficou devastado. Começou a beber, parou de trabalhar. Eu tive que ser forte pelos 2. E quando o João nasceu, eu vi o Roberto naquele rostinho. Foi como se meu filho tivesse voltado de alguma forma. O sinal abriu e seguimos pela Teodoro Sampaio. O trânsito estava mais tranquilo agora. A Sílvia morava com vocês? Veio morar conosco depois que o João nasceu. Era como uma filha para mim. E o Zé também se apegou muito ao neto. Por um tempo pareceu que a gente estava conseguindo se recompor. Por um tempo. Até 1990. O Marcelo, meu segundo filho, era pedreiro. Trabalhava numa obra ali na Vila Olímpia. Era um menino alegre, brincalhão, solteiro ainda. Sempre dizia que ia conhecer a mulher da vida dele quando chegasse nos 30. Eu já estava com o coração apertado, imaginando o que vinha pela frente. No dia 15 de agosto de 1990, uma terça-feira, aconteceu um acidente na obra. Andaime que cedeu. O Marcelo caiu do 5º andar. Sua voz ficou mais baixa. Dessa vez nem chegou no hospital. Meu Deus, dona Cida! 27 anos, Marina. Meu segundo filho, 27 anos. E sabe o que mais me doía? Ele sempre brincava comigo, dizia: mãe, não se preocupa não, que eu vou te dar um monte de netos para a senhora ficar ocupada. Morreu sem ter nenhum filho. Paramos em outro sinal. Dona Cida estava mexendo mais nervosamente na bolsinha agora. Como vocês conseguiram... O Zé entrou numa depressão profunda. Parou de sair de casa, parou de conversar. Eu estava cuidando do João, que já estava com quase 3 anos, cuidando da Sílvia, que estava grávida de novo. Descobriu 1 semana depois do enterro do Marcelo, que estava esperando a Marina, minha primeira neta. E a senhora, como estava lidando com tudo isso? Eu não podia parar, filha. Tinha o João correndo pela casa, a Sílvia grávida precisando de cuidado, o Zé praticamente inválido de tristeza. Eu chorava no banho, chorava quando estava sozinha lavando roupa, mas na frente deles eu tinha que ser a rocha da família. Viramos na Rua Harmonia novamente. Dona Cida pediu para eu continuar dirigindo devagar. Mas ainda tinha o Antônio e o Carlos, né? Seus outros 2 filhos? Tinha sim. O Antônio era o terceiro. Era taxista igual você. E o Carlos era o caçula. Estava terminando a faculdade de educação física. Eles tentavam ajudar, mas também estavam sofrendo muito. Perder 2 irmãos em 3 anos? Imagino que sim. O Antônio se casou em 1991 com a Fernanda. E o Carlos se casou em 1992 com a Patrícia. As 2 meninas vieram morar perto de casa, na mesma rua. Era uma família grande, unida, sabe? Por uns anos parecia que a gente tinha encontrado um equilíbrio. Eu sentia que tinha mais tragédia vindo pela frente, mas não queria pressionar. Minha neta Marina nasceu linda, saudável. Depois veio o Pedro, filho do Antônio. Depois a Júlia, também filha do Antônio. O Carlos demorou mais,
Mas em 1995 nasceu a Camila. Em 1997, o Rafael. A casa estava cheia de criança, de barulho, de vida. Que alegria deve ter sido isso. Foi, filha? Foram os anos mais felizes depois das perdas. O Zé estava melhor, brincava com os netos. Eu me sentia útil cuidando de todo mundo. As noras me ajudavam muito. Éramos uma família grande e feliz. Passamos de novo pela esquina da Aspicuelta. Dona Cida olhou para a galeria de arte onde deveria descer, mas não disse nada sobre parar. Mas em 1998, ela suspirou fundo. Em 1998, aconteceu o que eu achei que ia me matar de vez. O que foi, Dona Cida? O Antônio estava trabalhando numa madrugada de sábado para domingo. Era dezembro, movimento de fim de ano, sabe como é. Pegou uma corrida para o aeroporto. No caminho de volta, um motorista bêbado bateu de frente no táxi dele. Meu coração parou. Dona Cida. Meu terceiro filho, 33 anos. Deixou a Fernanda viúva com 2 filhos pequenos, o Pedro de 3 anos e a Júlia de apenas 1 ano. Eu tive que encostar o carro por um momento. Não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Como uma família pode passar por isso? Como a senhora conseguiu? Sabe o que é mais doloroso, filha? É que cada vez que acontecia eu pensava, agora acabou. Agora Deus não vai me tirar mais nenhum filho. Depois do Roberto, eu pensei isso. Depois do Marcelo, eu pensei isso. Depois do Antônio. Eu tinha certeza de que o Carlos estava protegido. E o Carlos? O Carlos ficou desesperado. Era o caçula. Era muito apegado aos irmãos. Começou a ficar paranoico, achando que ia morrer também. A Patrícia estava grávida do segundo filho, e ele vivia falando que não ia ver o filho crescer. Voltei a dirigir devagar. O sol estava se pondo, e as luzes da cidade começavam a se acender. Em 2001, a Patrícia teve o Gustavo. Carlos ficou eufórico, disse que talvez a maldição tivesse acabado. Durante 3 anos, ele viveu mais tranquilo. Até parecia que tinha voltado a ser o menino alegre que sempre foi. E depois? Março de 2004. O Carlos estava voltando de uma festa de aniversário da Camila, minha neta. Festa aqui mesmo, na Vila Madalena. Era madrugada, ele tinha bebido um pouco, resolveu ir andando até em casa porque morava perto. Assalto, Marina. 2 moleques queriam o relógio e a carteira dele. Ele reagiu. Dona Cida parou de falar. Ficamos em silêncio por alguns quarteirões. 4 filhos, Dona Cida. 4. 4 filhos, em 17 anos. Do Roberto em 87 até o Carlos em 2004. Cada um de um jeito diferente. Cada um numa fase diferente da vida deles. Cada um deixando filhos pequenos para trás. E como? Como a senhora não enlouqueceu? Ah, filha, tem dias que eu acho que enlouqueci sim. Mas sabe o que me salvou? Ela apertou a bolsinha contra o peito. Foram eles, os 7 netos. Porque quando o último aconteceu, quando eu enterrei o Carlos, eu olhei para aquelas 7 crianças órfãs e pensei, eles precisam de mim e eu preciso deles. Nesse momento, Dona Cida olhou diretamente para mim pelo retrovisor. Marina, posso te contar qual foi o momento que mudou tudo para mim? O momento que eu descobri qual era a minha verdadeira missão na vida? Quantos de vocês conseguem imaginar a força que essa mulher precisou encontrar? Deixa aí nos comentários, porque a história da Dona Cida está só começando a mostrar de onde vem a verdadeira força humana. Pode contar sim, Dona Cida. Estou aqui para escutar. Foi no velório do Carlos. Eu estava lá, olhando para o caixão do meu último filho, quando a pequena Camila, que tinha 9 anos na época, veio até mim e perguntou: Vovó, agora quem vai ser o nosso pai? Aquela pergunta me cortou o coração, mas ao mesmo tempo me fez entender tudo. Ela pausou para respirar fundo. Foi naquele momento, Marina, que eu percebi que Deus não estava me tirando meus filhos. Ele estava me confiando meus netos. Era como se ele tivesse me escolhido para ser a pessoa responsável por criar aquelas 7 crianças, por manter a família unida,
por fazer com que eles crescessem sabendo que eram amados. Eu senti um arrepio subir pela espinha. A forma como ela falou isso com tanta convicção. E como foi assumir essa responsabilidade sozinha? Sozinha não, filha, porque eu nunca estive sozinha. As noras me ajudaram muito no começo. A Silvia ficou conosco até 2005, quando se casou de novo. A Fernanda morou conosco até 2007. A Patrícia até 2006. Cada uma precisava refazer a vida, encontrar um companheiro, seguir em frente. E eu entendia perfeitamente. E o seu marido? Como ele estava lidando com tudo? O Zé... Ela suspirou tristemente. O Zé não aguentou. Depois que perdemos o Carlos, ele entrou numa depressão que parecia não ter fim. Parou de comer direito, parou de conversar com os netos, passava o dia inteiro na cama ou sentado na varanda olhando para o nada. Que situação difícil. Em 2006, o Zé teve um infarto. Médico disse que foi o coração partido mesmo, sabe? Estresse, depressão, tudo junto. Ele morreu aos 67 anos, mas parecia um velho de 90. A tristeza consumiu ele por completo. Paramos em outro sinal. Dona Cida estava mexendo na bolsinha com mais intensidade agora. Então ficou só a senhora com as 7 crianças? Ficou. Em 2006, quando o Zé morreu, eu tinha 53 anos e estava com 7 netos para criar. O João com 19 anos, a Marina com 16, o Pedro com 11, a Júlia com 9, a Camila com 11, o Rafael com 9 e o Gustavo com 5 anos. Meu Deus, que responsabilidade! Sabe qual era a parte mais difícil? Não era nem a falta de dinheiro, embora isso pesasse muito. Era ver aquelas crianças sofrendo, sentindo falta dos pais, e eu ter que ser forte para todos eles. Tinha noite que eu ouvia algum chorando no quarto e ia lá conversar, consolar, inventar histórias sobre como os pais estavam olhando por eles lá do céu. E como vocês se viravam financeiramente? Eu recebia uma pensão do Zé, que era bem pouca. As noras ajudavam quando podiam, mas elas também estavam reconstruindo a vida. O João começou a trabalhar cedo para ajudar em casa. Foi muito difícil, filha. Ela abriu um pouquinho a bolsinha e olhou lá dentro, como se estivesse se certificando de que algo estava lá. Tinha época que a gente comia arroz com ovo 3 vezes por semana. Eu cortava remédio no meio para render mais. Comprava 1 litro de leite e esticava com água para dar para todo mundo. Roupas eram todas doadas ou compradas no brechó. Como a senhora conseguia manter a esperança em meio a tanta dificuldade? Sabe, Marina, tem uma coisa que eu nunca contei para ninguém, nem para os netos, nem para as noras. Uma coisa que aconteceu logo depois que o Zé morreu e que mudou completamente a minha forma de ver a vida. Ela pausou, olhando pela janela. Estávamos passando pela Rua dos Pinheiros agora, numa região mais movimentada. Uma noite eu estava na cozinha lavando a louça do jantar, que tinha sido só pão com margarina para todo mundo, e eu comecei a chorar. Chorar desesperadamente. Pensei, meu Deus, como eu vou dar conta? Como vou criar 7 crianças sem dinheiro, sem ajuda, sem nada? Imagino que tenha sido desesperador mesmo. Eu estava ali, chorando em cima da pia quando senti alguém me abraçar por trás. Pensei que fosse um dos netos, mas quando me virei, não tinha ninguém. Senti um arrepio. Mas, Marina, eu juro para você, juro pela memória dos meus filhos que eu senti aquele abraço. Senti um carinho, um conforto que não era deste mundo. E naquele momento eu tive uma certeza. Eles estavam comigo. Meus 4 filhos estavam me ajudando a cuidar dos filhos deles. Dona Cida... A partir daquele dia tudo mudou. Não que as dificuldades tenham acabado, mas eu passei a encarar cada desafio como se eu não estivesse sozinha. Como se o Roberto, o Marcelo, o Antônio e o Carlos estivessem do meu lado me dando força. Ela abriu mais um pouco a bolsinha e tirou um papel dobradinho. Sabe o que é isso? Não faço ideia. É uma lista que eu fiz no dia seguinte àquele abraço.
Uma lista de promessas que eu fiz para meus filhos. Que tipo de promessas? Prometi que ia fazer os 7 netos se formarem. Prometi que nenhum deles ia passar fome. Prometi que todos iam conhecer a história dos pais. Prometi que ia manter a família unida. E prometi que ia encontrar uma forma de cada um deles se sentir especial, único, amado. E conseguiu cumprir essas promessas? Consegui, filha. O João se formou em administração. A Marina é enfermeira. O Pedro é mecânico. A Júlia é professora. A Camila está terminando psicologia. O Rafael está no 2º ano de engenharia. E o Gustavo, o caçula, está no ensino médio e já decidiu que quer ser médico. Eu estava emocionada ouvindo aquilo. Que conquista incrível! Mas sabe qual foi a parte mais difícil de tudo isso? Não foi a falta de dinheiro, não foi o cansaço, não foi nem mesmo a saudade. Foi fazer com que eles entendessem que, mesmo sem os pais, eles tinham uma família completa. Como assim? Cada aniversário, cada formatura, cada conquista, eu via nos olhos deles aquela tristeza por não ter o pai ali para comemorar. Então eu comecei a criar rituais. Que tipo de rituais? Todo dia dos pais a gente fazia uma mesa especial. Eu colocava 4 fotos dos meus filhos na mesa e contava histórias sobre como cada um deles seria se estivesse ali. Falava sobre como o Roberto ficaria orgulhoso das notas do João. Como o Marcelo adoraria ver a Marina cuidando dos pacientes. Como o Antônio se divertiria vendo as brincadeiras do Pedro e da Júlia. Como o Carlos ficaria radiante vendo os filhos dele crescendo. Que forma carinhosa de manter a memória viva. E sabe, Marina, o mais incrível é que com o tempo eu comecei a sentir eles mesmo. Quando o João passou no vestibular, eu juro que senti o Roberto ao meu lado. Quando a Marina se formou em enfermagem, eu senti a presença dos 4. Parece loucura, mas era como se eles nunca tivessem saído da nossa família. Dona Cida guardou o papel de volta na bolsinha, mas continuou mexendo lá dentro. Tem uma coisa que eu carrego aqui comigo há mais de 15 anos. Algo que me dá força todos os dias. O que é? Você vai achar que eu sou uma velha maluca, mas lembra que eu falei que senti aquele abraço na cozinha? Lembro. Naquela noite, depois que todo mundo dormiu, eu estava no meu quarto conversando com eles. Falando alto mesmo, como se eles estivessem ali comigo. Contei sobre as dificuldades, sobre o medo que eu tinha de não conseguir cuidar direito dos netos. E aí? Aí eu pedi um sinal. Pedi para eles me mandarem alguma coisa que me lembrasse que eu não estava sozinha, que me desse força para continuar. E eles mandaram. No dia seguinte, a Silvia apareceu aqui em casa com uma caixinha. Disse que estava arrumando as coisas do Roberto e encontrou isso guardado na gaveta dele, junto com uma carta. Dona Cida tirou da bolsinha uma pequena corrente dourada com 4 pequenos pingentes. Cada pingente representa um dos meus filhos. E a carta era para mim. Uma carta? Mas como? O Roberto tinha escrito para mim anos antes do acidente. Era uma espécie de carta de agradecimento pelo Dia das Mães. Nela, ele dizia que se algum dia ele não estivesse mais aqui, eu deveria lembrar que o amor de mãe é eterno e que ele sempre estaria comigo. Eu estava completamente arrepiada. Desde aquele dia, eu carrego essa corrente na bolsinha. E toda vez que eu sinto que não vou dar conta, toda vez que bate o desespero, eu pego nela e lembro, eu não estou sozinha. Eles estão comigo, me ajudando a cuidar dos filhos deles. Dona Cida, que história! Mas Marina, o que eu vou te contar agora é o que realmente vai te arrepiar. Porque essa corrente tem um poder que vai muito além da minha imaginação. Ela me olhou pelo retrovisor com um olhar intenso. Você quer saber por que eu estou indo numa galeria de arte hoje? Porque, aos 72 anos, eu saí de casa para fazer algo que nunca fiz na vida. Meu coração disparou. Eu sabia que vinha algo grande. Por que, Dona Cida? Porque hoje, pela primeira vez em 20 anos, eu vou ver meus 4 filhos de novo.
Se vocês estão se arrepiando igual eu me arrepiei naquele momento, deixa esse like aí. Porque o que Dona Cida me revelou sobre essa corrente e sobre como ela ia reencontrar os filhos é algo que vocês jamais vão esquecer. Meu coração parou. Simplesmente parou. Como assim, Dona Cida? Ver seus filhos de novo? Ela segurou a corrente com mais força e respirou fundo. Marina, você acredita em milagres? Em sinais? Em coisas que não conseguimos explicar com a lógica? Eu acho que sim. Por quê? Porque há 3 meses aconteceu algo na minha família que eu não sei nem como explicar. Algo que mexeu com todo mundo, que fez até os netos mais velhos chorarem. Eu estava completamente hipnotizada pela história dela. O que aconteceu? A Júlia, minha neta que é professora, lembra dela? Filha do Antônio. Ela estava ajudando a limpar o sótão da casa onde o pai dela cresceu. A casa onde eu criei todos eles. E lá no fundo, dentro de uma caixa velha, ela encontrou algo que ninguém sabia que existia. O que era? Desenhos, Marina. Dezenas de desenhos que meus 4 filhos fizeram quando eram crianças. Desenhos da família, desenhos deles brincando juntos, desenhos de mim e do Zé. Estava tudo lá, guardado há mais de 40 anos. Eu senti um arrepio, mas ainda não entendia a conexão com a galeria de arte. Que descoberta emocionante! Mas não é só isso. Junto com os desenhos, tinha uma pasta com fotos antigas que eu achei que tinha perdido no meio de todas as mudanças. Fotos dos meus filhos em todas as idades. Bebês, crianças, adolescentes, jovens. Toda a vida deles ali registrada. E aí? A Júlia levou tudo para casa e mostrou para os outros netos. Eles ficaram emocionados, sabe? Principalmente os mais novos, que quase não tinham lembranças dos pais. O Rafael e o Gustavo ficaram horas olhando as fotos, perguntando sobre cada momento. Dona Cida pausou, secando os olhos com um lencinho que tirou da bolsinha. Foi aí que a Camila, que está estudando psicologia, teve uma ideia. Ela falou: Vovó, a senhora merece ver os nossos pais de um jeito especial. De um jeito que honre a memória deles e mostre o quanto eles ainda estão presentes na nossa família. Que ideia carinhosa! Ela conversou com os outros netos e eles decidiram fazer uma surpresa para mim. Mas, Marina, o que eles fizeram foi muito além de qualquer surpresa que eu poderia imaginar. Estávamos parados em outro sinal. Dona Cida tirou da bolsinha uma pequena foto 3x4 em preto e branco. Vê esse menino aqui? É o Gustavo, meu neto caçula, filho do Carlos. Ele tem 22 anos agora e descobriu que herdou um talento que ninguém sabia que existia na família. Que talento? Ele consegue desenhar retratos que parecem fotografias. Retratos perfeitos, com cada detalhe, cada expressão, como se a pessoa estivesse viva ali na frente dele. Meu coração começou a acelerar. E ele usou as fotos antigas. Ele usou as fotos antigas para desenhar meus 4 filhos. Mas não desenhou eles como eram quando morreram. Desenhou como eles estariam hoje se estivessem vivos. Eu senti o mundo girar. Como eles estariam hoje? Marina, o Roberto teria 65 anos hoje. O Marcelo, 61. O Antônio, 59. E o Carlos, 54. O Gustavo estudou as fotos, estudou as características de cada um e imaginou como seria o rosto deles envelhecendo. Meu Deus! Mas não é só isso. Cada um dos outros netos contribuiu com alguma coisa. A Marina, que é enfermeira, ajudou o Gustavo a entender como o rosto das pessoas muda com a idade. O João, que trabalha com administração, organizou tudo. O Pedro fez molduras especiais de madeira. A Júlia escreveu textos sobre as lembranças que ela tem de cada pai. A Camila fez uma pesquisa sobre como seria a personalidade de cada um hoje. Eu estava completamente arrepiada. E onde entram a galeria de arte e a corrente? Há 2 meses, a Camila entrou em contato com uma galeria aqui na Vila Madalena. Contou a história da nossa família e perguntou se eles não gostariam de fazer uma exposição especial.
Uma exposição sobre amor, sobre família, sobre como as pessoas que amamos nunca realmente morrem. E eles toparam. Não só toparam, como ficaram emocionados com a história. O dono da galeria, um senhor chamado Eduardo, disse que em 30 anos trabalhando com arte, nunca tinha visto um projeto tão bonito e tocante. Dona Cida segurou a corrente com força. Mas aí que vem o milagre, Marina. O que vai te arrepiar de verdade. Fala, Dona Cida. Quando os retratos ficaram prontos, quando tudo estava organizado para exposição, eu peguei esta corrente aqui e aconteceu algo que eu não consigo explicar. O que aconteceu? Cada vez que eu segurava a corrente e olhava para um dos retratos, eu sentia a presença daquele filho, como se ele estivesse realmente ali, olhando para mim, sorrindo para mim. Dona Cida. Mas não foi só impressão minha não, Marina. Os netos sentiram também. A Júlia disse que quando olhava para o retrato do pai dela, tinha certeza de que ele estava orgulhoso. O Rafael disse que sentia o pai conversando com ele. O Gustavo falou que enquanto desenhava, tinha certeza de que não estava sozinho. Tive que parar o carro. Não conseguia mais dirigir. Estacionei ali na Rua Harmônia mesmo e me virei para olhar para a Dona Cida. E hoje é a inauguração da exposição. Amor Eterno, quando a saudade se transforma em arte. Os 4 retratos dos meus filhos estão expostos numa sala especial, junto com as fotos antigas, os desenhos da infância e os textos dos netos. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Mas, Dona Cida, por que a senhora não foi com os netos? Por que eu pedi para ir sozinha primeiro? Pedi para ter um momento só meu com eles antes da família toda chegar. Um momento para agradecer, para falar tudo que eu sempre quis falar e nunca tive chance. E a corrente? A corrente? A corrente vai ficar lá. Vai fazer parte da exposição. Porque eu descobri que o meu segredo, o que me manteve forte todos esses anos, não era só a presença deles comigo. Era a certeza de que o amor não morre nunca. Como assim? Marina, eu passei 20 anos carregando essa corrente, achando que ela me conectava com meus filhos mortos. Mas hoje eu entendi que ela me conecta com meus filhos vivos. Vivos nos netos, vivos nas lembranças, vivos no amor que a gente construiu juntos. Eu estava chorando descontroladamente. Cada vez que eu olhei para o João e vi o jeito do Roberto de se concentrar no trabalho, meus filhos estavam vivos. Cada vez que vi a doçura da Marina cuidando dos irmãos menores igual a Silvia fazia, meus filhos estavam vivos. Cada vez que o Pedro consertava alguma coisa em casa com a mesma habilidade do Antônio, meus filhos estavam vivos. Dona Cida, o Gustavo tem o humor do Carlos. A Camila tem a inteligência do Antônio. O Rafael tem a determinação do Roberto. A Júlia tem o coração do Marcelo. Eles nunca morreram, Marina. Eles só se multiplicaram. Fiquei em silêncio, processando a magnitude daquilo tudo. Mas tem mais uma coisa que eu não te contei ainda. A coisa mais incrível de todas. O quê? Ontem à noite, quando eu estava organizando as coisas para vir hoje, eu abri a gaveta onde guardo as cartas antigas. E lá no fundo tinha uma carta que eu nunca tinha visto antes. Como assim? Uma carta do Carlos, escrita uma semana antes do acidente, endereçada para mim, mas que de alguma forma ficou perdida por 20 anos. O que dizia a carta? Ele agradecia por eu ter criado ele e os irmãos com tanto amor. E terminava assim: Mãe, se algum dia eu não estiver mais aqui, lembra que o amor que a senhora plantou em nós vai continuar crescendo através dos nossos filhos. A senhora não vai estar criando só netos, vai estar criando a continuação de todos nós. Não consegui segurar o choro. Comecei a soluçar ali mesmo, no meio da rua. 20 anos depois, Marina, 20 anos depois, eu encontro uma carta que me explica exatamente o que eu vivi todos esses anos sem entender. Que milagre! Por isso que hoje, quando eu entrar naquela galeria e olhar para os retratos dos meus filhos como eles estariam hoje,
Eu não vou estar vendo pessoas que morreram, eu vou estar vendo pessoas que nunca pararam de viver. E a corrente? A corrente vai ficar lá como símbolo. Símbolo de que o amor é mais forte que a morte, de que uma família unida pelo amor nunca se desfaz, de que cada pessoa que amamos deixa um pedacinho dela para continuar vivendo através dos outros. Ficamos uns 5 minutos ali, as duas chorando dentro do táxi. Dona Cida, eu não sei nem o que dizer. Não precisa dizer nada, filha. Você me escutou. Você me deixou contar minha história. E sabe por que isso foi importante para mim? Por quê? Porque agora eu tenho certeza de que estava certa, de que não enlouqueci, de que tudo que eu senti todos esses anos era real. O amor realmente é eterno. A senhora é a mulher mais forte que eu já conheci. Não sou forte, Marina. Sou apenas uma mãe que aprendeu que amar é mais importante que sofrer. E uma avó que descobriu que criar 7 netos não foi um fardo, foi um presente. Nesse momento, olhei para o relógio e vi que já eram quase 17 horas. Dona Cida, a exposição... está na hora de ir. Você pode me deixar na galeria? Claro, é uma honra. Se vocês estão tão emocionados quanto eu fiquei naquele momento, se estão entendendo que o verdadeiro segredo da Dona Cida não era sobrenatural, mas era sobre o poder transformador do amor, deixa esse like aí. Porque o que aconteceu quando ela entrou naquela galeria foi o final perfeito para uma das histórias mais bonitas que eu já ouvi na vida. Parei o carro em frente à galeria na Rua Harmonia. Era um espaço pequeno e acolhedor, com grandes janelas de vidro, onde já dava para ver algumas pessoas circulando lá dentro. Dona Cida ficou alguns segundos olhando para a entrada, respirando fundo. Está pronta? Perguntei carinhosamente. Sabe, Marina, eu pensei que ia chegar aqui nervosa, com medo, ansiosa. Mas estou em paz. Pela primeira vez em 20 anos, estou completamente em paz. Ela abriu a bolsinha, tirou a corrente e ficou olhando para ela por um momento. Esta vai ser a última vez que eu carrego isso comigo, porque hoje eu entendi que não preciso mais de um objeto para me lembrar que eles estão comigo. Eles sempre estiveram. Desci do carro e fui abrir a porta para ela. Quando Dona Cida saiu, me deu um abraço daqueles que a gente leva para a vida toda. Um abraço de mãe, de avó, de mulher guerreira. Obrigada, filha. Obrigada por me escutar, por chorar comigo, por entender que às vezes a gente precisa contar nossa história para alguém. Eu que agradeço, Dona Cida. A senhora me deu um presente hoje. Me ensinou coisas que eu nunca imaginei que existiam. Pode me fazer um favor? Qualquer coisa? Quando você chegar em casa hoje, abraça sua filha. Abraça bem forte e fala para ela que você ama ela. Porque a gente nunca sabe quanto tempo a gente tem com as pessoas que ama. Pode deixar que eu vou fazer isso. E se algum dia você passar por alguma dificuldade, por alguma perda, lembra da história da Dona Cida, tá? Lembra que o amor sempre encontra um jeito de continuar existindo. Ela se dirigiu para a entrada da galeria, parou na porta e acenou para mim. Entrou devagar, como quem está prestes a viver um momento sagrado. Eu fiquei ali parada por alguns minutos, vendo ela através das janelas de vidro. Vi quando ela parou em frente a uma parede onde estavam os 4 retratos. Vi quando ela levou a mão ao peito, quando começou a chorar, quando sorriu. Vi quando ela tirou a corrente da bolsinha e a entregou para uma pessoa que devia ser o dono da galeria. Naquele momento, eu entendi que tinha acabado de presenciar algo muito maior do que uma simples corrida de táxi. Tinha presenciado o final de um luto de 20 anos e o início de uma nova forma de amar. Voltei para o carro e fiquei ali sentada por uns 10 minutos, tentando processar tudo o que tinha acontecido. Como taxista, eu achava que já tinha visto de tudo nesta cidade. Já tinha transportado pessoas nos melhores e piores momentos da vida delas, mas nunca tinha encontrado alguém como Dona Aparecida. Aquela mulher de 72 anos me ensinou mais sobre força, sobre resiliência,
sobre o poder do amor em 40 minutos de conversa do que eu tinha aprendido em 48 anos de vida. Ela me mostrou que existem pessoas neste mundo que são escolhidas para missões especiais, mesmo que elas não saibam disso no início. Perder um filho já é a dor mais devastadora que uma mãe pode sentir. Perder 4 filhos deveria ser impossível de superar. Mas Dona Cida não só superou, como transformou essa dor na maior vitória da vida dela. Ela criou 7 netos com amor, dedicação e sabedoria. Fez cada um deles se formar, crescer, se tornar uma pessoa boa. E sabe qual foi a maior lição que ela me ensinou? Que o segredo não estava na corrente que ela carregava. O segredo estava no coração dela. Na capacidade dela de escolher amar em vez de odiar, de escolher agradecer em vez de se lamentar, de escolher ver a vida que continuava em vez de se focar na morte que já tinha passado. Quando eu saí de casa hoje de manhã, eu era apenas uma taxista fazendo mais um dia de trabalho. Agora eu sou uma pessoa diferente. Uma pessoa que entende que cada passageiro que entra no meu carro pode estar carregando uma história incrível. Uma pessoa que sabe que escutar pode ser o maior presente que damos para alguém. Dona Cida me fez entender que família não é só quem tem o mesmo sangue. Família é quem a gente escolhe amar incondicionalmente. Os 7 netos dela não perderam os pais. Eles ganharam uma mãe ainda mais forte, ainda mais dedicada, ainda mais amorosa. E aquela exposição na galeria? Não era só uma homenagem aos filhos que morreram, era uma celebração da vida que continuou. Era a prova de que o amor realmente é eterno, que se multiplica, que encontra formas de se manifestar que a gente nem imagina. Quando cheguei em casa naquela noite, fiz exatamente o que Dona Cida me pediu. Abracei minha filha Carolina e disse que amava ela. Mas fiz mais que isso. Contei para ela sobre Dona Cida, sobre os 7 netos, sobre o poder de uma família unida pelo amor. A Carolina ficou emocionada e me perguntou: Mãe, você acha que Dona Cida está feliz agora? Eu respondi que tinha certeza de que sim, porque finalmente ela tinha entendido qual era o verdadeiro segredo que a manteve forte todos esses anos. Não era sobrenatural, não era mística, não era religião, era amor. Amor puro, incondicional, transformador. O tipo de amor que faz uma mulher de 53 anos assumir a responsabilidade de criar 7 crianças órfãs. O tipo de amor que faz alguém encontrar força onde não deveria existir força. O tipo de amor que transforma tragédia em vitória. Desde aquele dia, eu mudei minha forma de dirigir táxi. Agora eu presto mais atenção nos meus passageiros. Escuto com mais carinho, converso com mais interesse, entendo que cada pessoa que entra aqui pode estar vivendo o melhor ou o pior dia da vida dela. E toda vez que eu passo pela Rua Harmonia, eu olho para aquela galeria e lembro da Dona Cida. Lembro que existe gente neste mundo que é especial não por causa de poderes sobrenaturais, mas por causa da capacidade humana de amar sem limites. A história dela me ensinou que a vida não é sobre o que acontece conosco, é sobre como reagimos ao que acontece conosco. É sobre as escolhas que fazemos quando estamos no fundo do poço. É sobre encontrar luz onde só parece ter escuridão. Dona Aparecida perdeu 4 filhos, mas ganhou 7 razões para viver. Perdeu o marido, mas ganhou a certeza de que o amor é mais forte que a morte. Passou por dificuldades financeiras inimagináveis, mas criou uma família rica em amor, união e valores. Ela é a prova viva de que milagres existem. Não milagres sobrenaturais, mas milagres humanos. O milagre de uma mulher que escolheu ser luz na escuridão, esperança no desespero, amor na dor. Se essa história tocou o coração de vocês como tocou o meu, se vocês entenderam que Dona Cida representa o melhor da natureza humana, se vocês acreditam que histórias como essa precisam ser conhecidas por todo mundo, compartilhe-a massivamente. Todo mundo precisa saber que existem pessoas como Dona Aparecida neste mundo.
Porque em tempos difíceis, em momentos de desespero, a gente precisa lembrar que o amor sempre encontra um jeito. Sempre. Obrigada por me escutarem. E lembrem-se, cada um de vocês pode ser a dona Cida na vida de alguém. Cada um de vocês tem o poder de transformar dor em amor, tragédia em vitória, desespero em esperança. O segredo dela agora é nosso também. O amor é eterno